Dou por aberto esse trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos. Pergunto primeiro ao secretário se é número legal. Presidente, há um número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido pelos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava: Pai, sei é de teu agrado, afasta-se de mim este cálice. Não se faça, todavia, minha vontade, mas sim a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou, a agonia e orava ainda com mais instância. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou-os todos adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai-vos, para não cairdes na tentação. Palavra do Senhor. Peço aí ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 21 de julho de 2021. Aos 21 dias do mês de julho de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão extraordinária, com início às 18 horas e 30 minutos, para apreciação do processo número 32 de 2021, projeto de lei número 021 de 2021, que autorizava o município de Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e dava outras providências. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por abertos trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da sessão ordinária do dia 14 de julho. O senhor presidente, em seguida, colocou a ata em discussão. O vereador Nilton de Oliveira apontou que no trecho abre aspas, era fundamental aprovar uma lei municipal que evitasse a criação de vínculo empregatício do executivo com pessoas físicas ou jurídicas que realizasse a referida modalidade de serviço, fecha aspas. O vereador José Fernando Schaefer não citara em seu discurso as pessoas jurídicas, visto que as mesmas não geravam vínculo empregatício. Assim sendo, o referido trecho passa a ter a seguinte redação, abre aspas, era fundamental aprovar uma lei municipal que evitasse a criação de vínculo empregatício do executivo com pessoas físicas que realizassem a referida modalidade de serviço, fecha aspas. O senhor presidente, então, colocou a ata da sessão ordinária do dia 14 de julho em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, como não haviam matérias para serem lidas no expediente, passou-se as pequenas comunicações. Ocupou a tribuna o vereador Nilton de Oliveira, que iniciou seu discurso destacando a presença dos pares ao Salão Nobre durante o recesso dos legisladores para apreciar uma proposição relevante para o município. O vereador registrou o pedido de vista ao processo número 021 de 2021, por entender que a referida proposição era muito extensa e que ia de encontro diretamente à população. O vereador explicou que o transporte público interferia no cotidiano dos cidadãos gasparienses e emendou que esperava poder analisar e discutir um pouco mais a referida proposição. O vereador lembrou que já existia serviço de transporte público no município e acrescentou que cabia ao executivo definir, por meio de análise criteriosa, se o prestador do referido serviço atendia bem ao público e se deveria ser pago. O vereador Nilton de Oliveira destacou que, como fora dito que o serviço de transporte público gratuito realizado no município não seria paralisado, não havia necessidade de se apreciar com tanta rapidez o projeto de lei número 021 de 2021 e comentou que, de acordo com o artigo 1º da proposição, o referido serviço seria feito por concessão e processo licitatório. O vereador frisou
que o contrato com a mesma terceirizada que realizava o transporte público gratuito venceria na segunda seguinte, e emendou que o contrato com a referida empresa não se enquadrava nos moldes determinados no projeto de lei 021 de 2021. O vereador ressaltou que entendia que com a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021, o contrato com a mesma empresa, com a empresa prestadora do referido serviço não poderia ser renovado, visto que o mesmo não se enquadrava nos ditames legais da referida proposição. O vereador destacou que era importante evitar esse problema jurídico e lembrou que a empresa contratada prestava o serviço de transporte público à população gaspariense havia 25 anos. Em a parte, o vereador José Fernando Schaeffer explicou que, de acordo com o artigo 141 da Lei Orgânica do Município, abre aspas, a concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação, fecha aspas. E emendou que, ainda conforme o parágrafo 1º do referido artigo, abre aspas, serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como qualquer autorização para exploração de serviço feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo, fecha aspas. O vereador destacou ainda o parágrafo 2º do artigo 141, que preceituava que, abre aspas, os contratos firmados antes da promulgação desta lei serão respeitados, fecha aspas. O vereador argumentou que entendia que não havia prejuízo no atendimento à população e ressaltou que o intuito dos legisladores era evitar prejuízos aos munícipes. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira comentou que o artigo 141 fazia parte da lei orgânica do município e explicou que, quando for aprovada a referida lei, o mencionado artigo garantia que a mesma não traria prejuízo às relações que já existiam na época. O vereador frisou que a aprovação do projeto de lei 021 de 2021 seria a lei vigente dali em diante e acrescentou que o artigo 141 da Lei Orgânica do Município não trazia uma modulação dos efeitos da lei nos dias atuais, e sim na época em que a mesma fora promulgada. O vereador afirmou que o projeto de lei número 021 de 2021 não garantia a renovação do contrato com a empresa terceirizada prestadora de serviço de transporte público no município, visto que a referida proposição regulamentava que a relação das empresas de transporte coletivo com o Levi Gasparian seria somente por meio de licitação e concessão. O vereador ressaltou que os contratos com as empresas terceirizadas prestadoras de serviço não seriam autorizados e destacou que era fundamental não prejudicar a população que necessitava do referido serviço. O vereador Nilton de Oliveira comentou que não existia a certeza de que a outra empresa de transporte coletivo garantiria o valor da passagem cobrada aos munícipes pela empresa Translevi. Em a parte, o vereador Tiago Frederico Maia afirmou que entendia que, a partir do momento em que fosse aprovado o projeto de lei 021 de 2021 e o mesmo transformado em lei municipal, o contrato da empresa de transporte público, após o seu vencimento, não poderia ser renovado. Em a parte, o vereador José Fernando Schaeffer argumentou que era responsabilidade do Legislativo apreciar o projeto de lei número 021 de 2021, porém acrescentou que, caso a referida proposição fosse aprovada, até o dia 2 de agosto, data do vencimento do contrato com a empresa Translevi, o Executivo tinha prazo suficiente para resolver a questão. Em a parte, o vereador Tiago Frederico Maia frisou que o senhor presidente tinha o prazo de 15 dias para encaminhar o projeto de lei 021 de 2021, aprovado ao Executivo. Em a parte, o vereador José Fernando Schaeffer afirmou que, como presidente legislativo, se o projeto de lei 021 de 2021 fosse aprovado, encaminharia no dia seguinte o autógrafo da lei para o Executivo e ressaltou que cobraria do senhor prefeito que evitasse a interrupção do transporte coletivo público gratuito para a população, com o intuito de evitar o sofrimento dos munícipes. Em a parte, o vereador Tiago Frederico Maia solicitou ao senhor presidente que enviasse o autógrafo da lei somente no último dia de prazo de entrega da proposição ao Executivo, visto que essa data seria após o dia 2 de agosto. Em a parte, o vereador José Fernando Schaeffer comentou que preferia antecipar a entrega do autógrafo da lei ao Executivo, a ser pego de surpresa mais adiante. O vereador destacou que, depois da entrega imediata do autógrafo da lei, caberia ao Executivo analisar a publicação ou não da futura lei municipal e acrescentou que levaria ao senhor presidente
levaria ao senhor presidente os pontos da discussão do projeto de lei número 021 de 2021, cobrando garantias na manutenção do transporte público gratuito para a população. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro apresentou a hipótese de o projeto de lei número 021 de 2021 ser reprovado na casa e questionou como ficaria a situação caso o senhor prefeito, no dia 2 de agosto, não quisesse renovar o contrato com a empresa que realizava o transporte público gratuito no município. A vereadora destacou que, se o contrato não fosse renovado, os ônibus da empresa não mais circulariam e concluiu que o projeto de lei número 021 de 2021 era muito complexo. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton de Oliveira frisou a complexidade da referida proposição e explicou que uma situação era a casa dar liberdade ao senhor prefeito para realizar ou não a renovação do contrato com a empresa. Outra era cercear o chefe do executivo o direito de opinar, visto que, a partir do momento que fosse regulamentado que o transporte coletivo público do município seria realizado por meio de licitação e concessão, era descartada qualquer outra modalidade. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro apontou que, de qualquer forma, a responsabilidade seria imputada aos legisladores e emendou que a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021 descontentaria a população, o que não era a intenção da casa, enquanto que a não aprovação da referida proposição dava ao senhor prefeito o poder de encerrar o contrato com a empresa de transporte público e de afirmar que fora o legislativo que não aprovara a matéria. A vereadora disse que os pares deveriam pensar muito sobre a atitude que tomariam. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton de Oliveira ressaltou que a renovação do contrato com a empresa poderia ser realizada em até 5 anos. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que essa renovação dependia da vontade do senhor prefeito, que detinha o poder de tomar ou não tal medida. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton de Oliveira ponderou que não estava promovendo um cabo de guerra com o executivo. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro explicou que era preciso analisar os dois lados da situação e acrescentou que o executivo e o legislativo eram poderes distintos em suas decisões, ressaltando que o senhor prefeito, com a não aprovação do projeto de lei número 021 de 2021, poderia não prorrogar o contrato da empresa de transporte público. Em a parte, o vereador José Fernando Schaefer apontou uma terceira situação, que era a possibilidade de o proprietário da empresa de transporte coletivo não aceitar a renovação do contrato. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que seu intuito era dar suporte de trabalho ao senhor prefeito, para que pudesse conduzir o município com dignidade e atender os anseios da maioria dos gasparenses. A vereadora declarou que entendia o posicionamento do vereador Nilton de Oliveira e acrescentou que talvez fosse o momento de aguardar mais uns dias. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que, se o senhor prefeito renovasse o contrato com a empresa de transporte público, o legislativo teria o prazo para estudar o projeto de lei número 021 de 2021 e o executivo também teria um tempo para realizar a licitação, assim como a referida empresa estaria ciente de que seu prazo estaria escoando. A vereadora considerou justo o pedido de vista do processo de lei número 021 de 2021 e afirmou que os votos favoráveis dos legisladores do referido projeto não lhes trariam mérito e se votassem contra seria ainda pior. A vereadora argumentou que, devido à complexidade do projeto de lei número 021 de 2021, os legisladores deveriam ter realizado uma reunião para discussão prévia de seu teor e frisou que acreditava que o senhor prefeito não privaria a população do transporte público gratuito, ressaltando que respeitava a casa e admirava o trabalho do chefe do executivo. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton de Oliveira reiterou que não fazia oposição ao executivo e emendou que seu objetivo era discutir o projeto de lei número 21 de 2021 com o senhor prefeito. O vereador comentou que era fundamental a continuidade do transporte público gratuito para a população e a garantia de que o município não perderia o contrato com a empresa Translevê. O vereador ressaltou que a referida empresa deveria ser cobrada pela melhoria da qualidade do serviço oferecido e afirmou que seu pedido de vista do projeto de lei número 021 de 2021 não atrapalharia a programação do senhor prefeito, visto que poderia ser feita uma licitação de transporte coletivo no dia seguinte.
independentemente da aprovação da referida proposição. O vereador Nilton de Oliveira disse que o senhor prefeito poderia também renovar o contrato da empresa Translevi e lembrou que esse contrato poderia ser aproveitado por mais 4 anos. E à parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro relatou que, no mandato passado, a aprovação do projeto do complexo projeto de lei que instituía a contribuição para custeio de iluminação pública cairá na responsabilidade da casa e acrescentou que o prefeito, na época, não defenderam os legisladores. A vereadora lembrou que fora uma situação desagradável e ressaltou que o proprietário da Translevi, que espalhava alguns comentários nas ruas, deveria se reunir com o senhor prefeito para conversar. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton de Oliveira registrou que o seu pedido de vista do projeto de lei número 021 seria até o dia 2 de agosto, data de retorno dos legisladores após o recesso, e emendou que naquele período haveria tempo hábil para uma reunião com o senhor prefeito para que a proposição pudesse ser discutida e entendida. O vereador, para finalizar, adiantou que, caso o seu pedido de vista do projeto de lei número 021 de 2021 não fosse aprovado pelos pares, sua justificativa para o voto contrário à referida proposição seria o prejuízo trazido a um benefício do qual a população usufruía. Em seguida, como não haviam mais oradores inscritos para pequenas comunicações, o senhor presidente colocou o pedido de vista do projeto de lei número 021 de 2021 em discussão. O vereador Hamilton Mendes Henrique adiantou seu voto contrário ao pedido de vista de seu par, visto que, segundo o senhor prefeito, o transporte coletivo gratuito não seria interrompido até que fosse realizado processo de licitação do qual a empresa Translevi também poderia participar. O vereador destacou que, como o projeto de lei número 021 fora lido na sessão ordinária do dia 14 de julho, já fora dado tempo suficiente para aqueles que quisessem procurar o senhor prefeito ou o setor jurídico da prefeitura para tirar suas dúvidas. O vereador Nilton de Oliveira disse que respeitava o posicionamento de seu par e reiterou seu argumento de que a proposição era muito complexa e que não ocorrera interação com o Executivo para a discussão da matéria. O vereador afirmou novamente que seu pedido de vista do projeto de lei número 021 de 2021 não traria prejuízo ao que propunha o senhor prefeito e emendou que somente gostaria de entender melhor a referida proposição para que pudesse fazer o melhor para a população. O vereador Nilton de Oliveira frisou que o projeto de lei número 021 de 2021 também abordava o transporte realizado por determinadas empresas, os quais exigiam uma regulamentação mais complexa, e acrescentou que esse tipo de transporte não fora discutido. O vereador comentou que não houvera tempo hábil para que pudessem ser feitas modificações no projeto de lei número 021 de 2021 e citou que uma emenda à referida proposição que poderia ter sido feita trataria da manutenção dos contratos das relações jurídicas já existentes que não constavam no projeto de lei número 021 de 2021 e que poderiam trazer não só prejuízos, mas também a discussão da ocorrência de improbidade administrativa do senhor prefeito na eventual manutenção do contrato com a empresa Translevi. O vereador declarou que seu intuito era manter a relação amistosa com o Executivo, com o objetivo de resguardar a administração, já que percebia dispositivos que poderiam trazer prejuízo ao senhor prefeito, e reiterou que seu trabalho era fazer o melhor para os gasparienses. O vereador Hamilton Mendes Henrique explicou que o senhor prefeito, apoiado por sua equipe, não elaboraria um projeto de lei que interromperia de uma hora para outra a concessão de transporte público gratuito para os munícipes e ressaltou que certamente os advogados do Departamento Jurídico da Prefeitura não enviariam à casa uma proposição que impedisse a realização de um novo contrato com a empresa que realizava o transporte público no município até que se pudesse realizar todo o processo de licitação. O vereador Nilton de Oliveira lembrou que o Executivo já enviara ofícios à casa com erros de numeração e destacou que errar era humano, ressaltando que os integrantes do Executivo poderiam não ter observado no projeto de lei algo que pudesse trazer problema ao transporte público do município. O vereador argumentou que a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021 traria mais responsabilidade para os legisladores, visto que a existência de um dispositivo que não permitia que o Executivo mantivesse o contrato com a empresa Translevi traria cobrança da população ao Legislativo. O vereador Hamilton Mendes Henrique comentou que, em algumas situações, os legisladores
aprovariam proposições que não agradariam aos munícipes, e ressaltou que o legislador deveria votar em prol do desenvolvimento do município, obviamente sem prejudicar a população. O vereador reiterou que algumas proposições agradariam aos gasparienses e outras não, e emendou que estava com a consciência tranquila em relação ao projeto de lei número 021 de 2021, visto que o senhor prefeito não retiraria o transporte público gratuito da população. O vereador Hamilton Mendes Henrique frisou que não tinha nada contra o vereador Nilton de Oliveira, nem contra o empresário e proprietário da empresa. O vereador Nilton de Oliveira afirmou que também não estava na casa para agradar aos munícipes e adiantou que tomaria a atitude certa de acordo com seu discernimento, independentemente de a população gostar ou não. O vereador declarou que tentava ser justo de acordo com as suas convicções e acrescentou que, naquele momento, os legisladores não estavam sendo justos com a empresa Translevi, com a população, nem com o executivo, visto que um dispositivo de projeto de lei número 021 de 2021 poderia trazer prejuízo ao senhor prefeito, da mesma forma que a não discussão da matéria poderia trazer prejuízo à referida empresa que empregava vários gasparienses. O vereador Nilton de Oliveira registrou que, obviamente, o público se sobrepunha sobre o particular e que naquele momento não estavam sendo discutidos os interesses da empresa Translevi, porém emendou que poderia ser trazido um prejuízo para um empresário gaspariense e também poderia ser trazido um problema para os munícipes que dependiam do transporte público gratuito, essencial para a sobrevivência do município. O vereador alegou que o risco de trazer prejuízo às pessoas e à empresa fazia com que ele se sentisse na obrigação de votar contra o projeto de lei, de solicitar uma reunião para discutir a proposição e de fazer o melhor para todos. O senhor presidente, então, colocou o pedido de vista do projeto de lei número 021 em votação, sendo o mesmo reprovado por 5 votos a 2. Votaram a favor do pedido de vista o vereador Nilton de Oliveira e Tiago Frederico Maia. Votaram contra os vereadores Tiago Inês de Paula, Milton Mendes Henrique, Leonardo Francisco e as vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro. Na sequência, o vereador Tiago Frederico Maia, com autorização do senhor presidente, adiantou que proporia emenda ao artigo 29 do projeto de lei número 021, que apresentava a seguinte redação. Abre aspas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fecha aspas. O vereador destacou que, de acordo com a emenda, o referido artigo passaria a ter a seguinte redação, abre aspas. Esta lei entra em vigor no dia 9 de agosto de 2021, fecha aspas. O senhor presidente anunciou que suspenderia a sessão por alguns minutos para tratar de questões que envolviam os pareceres das comissões. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 032 de 2021, projeto de lei número 021 de 2021, de autoria do município projeto de lei número 021 de 2021, que autoriza o município de Levi Gasparian a outorgar a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo urbano e rural de passageiros e da outras providências. Após a leitura dos pareceres das comissões, foram mesmos aprovados por 6 votos a 1. Votaram a favor dos pareceres das comissões os vereadores Tiago Frederico Maia, Tiago Inês de Paula, Milton Mendes Henrique, Leonardo Francisco e as vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro. Votou contra o vereador Nilton de Oliveira. Continuando com os trabalhos, passou-se a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 021 de 2021. O senhor presidente, em seguida, colocou todo o projeto de lei número 021 de 2021 em discussão. O vereador Tiago Frederico Maia adiantou que, por não estar convencido de que poderia acontecer, pela manutenção do ônibus gratuito e para a proteção da população, abster-se-ia de votar. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que tinha o compromisso de dar suporte ao senhor prefeito e emendou que, pelo fato de a redação do projeto de lei número 021 estar perfeita, competia ao executivo cumprir a futura lei municipal, principalmente no que se referia à elaboração do edital. A vereadora destacou que acreditava que o senhor prefeito teria o bom senso de manter o transporte público gratuito, visto que ele não gostaria de desagradar a população gaspariense. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro
afirmou que o chefe do executivo encontraria uma solução legal para não tirar de circulação, antes do processo de licitação para a concessão de serviços públicos de transporte coletivo, os ônibus da empresa Translevi que prestavam serviço no município. A vereadora argumentou que um processo de licitação não era realizado da noite para o dia e acrescentou que era um engano pensar que, com a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021, no dia seguinte já estaria pronto um edital de abertura do processo de licitação. A vereadora disse que a população ficaria um período muito longo sem o serviço de transporte público se o mesmo fosse suspenso no dia 2 de agosto, data em que se encerrava o contrato com a empresa Translevi. E ressaltou que o senhor prefeito tinha um compromisso com os munícipes que o elegeram. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro, ao reiterar que a redação do projeto de lei número 021 de 2021 estava perfeita, declarou que a futura lei municipal ainda daria suporte ao trabalho aos fiscais do município e emendou que no futuro a prestação de serviço de transporte público seria justa, embasada no que preceituava a lei. A vereadora externou seu voto a favor ao projeto de lei número 021 de 2021, apesar de frisar que se preocupava com o senhor prefeito com o que o senhor prefeito faria com a empresa Translevi dali em diante, e afirmou que era seu dever dar suporte ao chefe do executivo para que o mesmo pudesse oferecer qualidade de vida aos cidadãos gasparienses. O vereador Nilton de Oliveira argumentou que o projeto de lei número 021 de 2021 deveria ser mais discutido na casa, visto que o mesmo interferia na vida dos gasparienses e nas empresas que sempre deram a mão ao município, e ressaltou que a referida proposição retiraria certas autonomias que a casa possuía. O vereador alegou que o projeto de lei número 021 daria liberdade ao executivo para discutir tarifas, formas de fiscalização e de execução e para a retirada da concessão da empresa de transporte por cometimento de algum erro. O vereador Nilton de Oliveira afirmou que todas essas situações seriam resolvidas no âmbito administrativo do executivo e acrescentou que o legislativo ficaria somente observando se ocorreria ou não o abuso da administração, sem que os legisladores pudessem interferir ou discutir sobre qualquer situação, como o aumento das tarifas do transporte público. O vereador externou novamente que não se sentia vontade para votar a favor do projeto de lei número 021 de 2021, porque apesar de considerar que a referida proposição tinha sido muito bem planejada, a sua elaboração não contara com a participação dos legisladores. O vereador Nilton de Oliveira ressaltou que deveria ter tido mais tempo para estudar o projeto de lei e para se preparar para discutir de igual para igual o teor da referida proposição com os competentes advogados que compunham o setor jurídico da prefeitura, com os procuradores e com o com o controlador do município. O vereador frisou que a relação que estava sendo criada poderia futuramente se reverter contra os legisladores e acrescentou que votava contra o projeto de lei número 021 de 2021 por entender, por mais perfeita que porventura estivesse a sua redação, a referida proposição não fora discutida exaustivamente entre os pares. O vereador alegou que, pela importância do projeto de lei, a proposição deveria ter sido discutida com muito mais liberdade pelos legisladores e reiterou seu pedido aos pares que acompanhassem seu voto, ressaltando que a casa estava discutindo a forma de transporte daquele cidadão gaspariense que passava por sérias dificuldades financeiras. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro argumentou que a casa era soberana e afirmou que o senhor prefeito não podia fazer aquilo que bem quisesse, frisando que a oportunidade dada ao chefe do executivo seria cobrada pelo legislativo, caso a mesma não fosse respeitada. A vereadora comentou que a casa recebia as propostas do executivo e acreditava no senhor prefeito, porém disse que o legislativo era soberano para aprovar as melhorias que beneficiavam Levi Gasparian e sua população. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que todos os legisladores daquela legislatura eram muito preparados para exercerem seus cargos e acrescentou que não votavam um projeto de lei com temor de situações futuras que talvez nem acontecessem. A vereadora reiterou que votava a favor do projeto de lei número 021 de 2021 por acreditar que o seu prefeito manteria sua palavra que o ônibus gratuito para a população
não deixariam de circular em Levi Gasparian no período em que ocorreria o processo de licitação para a concessão de serviços públicos de transporte coletivo, conforme preceituava a lei municipal. O vereador Nilton de Oliveira comentou que o Legislativo, no passado, lamentara algumas decisões que tomaram e emendou que, mesmo respeitando a decisão dos pares e a soberania da Casa, não era o momento de apreciar o projeto de lei número 021 de 2021. O vereador ressaltou que, como o senhor prefeito manteria o contrato com a empresa de transporte coletivo que prestava serviço ao município, uma discussão posterior da referida proposição não traria nenhum prejuízo, a não ser que houvesse algo que ele ainda não conseguiria vislumbrar. O vereador Hamilton Mendes Henrique externou seu voto favorável ao projeto de lei número 021 de 2021 e acrescentou que, assim como a vereadora Maria Aparecida Ribeiro era contrária à retirada dos ônibus gratuitos para a população. O vereador afirmou que o senhor prefeito não tomaria essa medida que prejudicaria os munícipes, e explicou que nenhum legislador votava pelo fim do transporte público gratuito para os gasparienses, ressaltando que o intuito era legalizar a fiscalização do serviço e dar condições ao chefe do executivo de administrar dentro da legalidade. O vereador Hamilton Mendes Henrique adiantou que no dia seguinte conversaria com o senhor prefeito, juntamente com os legisladores que quisessem participar da reunião para esclarecer que fora dado um voto de confiança ao Executivo com a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021 e com a certeza da manutenção do transporte gratuito para os cidadãos. O vereador lembrou que o objetivo da Casa não era prejudicar os munícipes nem os empresários do município, visto que esses últimos poderiam participar do processo de licitação futuro para obterem a concessão do serviço público de transporte coletivo urbano rural de passageiros. O vereador Nilton de Oliveira argumentou que em momento algum mencionara que o legislador que votasse a favor do projeto de lei número 021 de 2021 seria contrário à manutenção do transporte coletivo gratuito para os gasparienses, e frisou que ocorreria somente um debate de ideias sobre o prejuízo ou não que poderia ser trazido para o município futuramente com a aprovação da referida proposição. O vereador destacou que não conseguia ver o interesse público em descontinuar o contrato com a empresa Translevi e questionou como a aprovação do projeto de lei número 021 de 2021 e posterior realização do processo licitatório de concessão de serviço público de transporte coletivo, como coexistiriam a empresa concessionária do referido serviço e a empresa que prestava o serviço de transporte gratuito. O vereador José Fernando Schaefer explicou que poderia ocorrer uma situação em que a empresa que tinha permissão de explorar os serviços de transporte público no município fosse a mesma que adquiriria a concessão, por meio de licitação do referido serviço, e emendou que não via nenhum problema em relação ao contrato que previa o transporte coletivo gratuito para os munícipes. O vereador comentou que a decisão da Casa era soberana e ressaltou que respeitava a opinião do vereador Nilton de Oliveira. O vereador externou que era favorável à proposição do projeto de lei número 021 de 2021 e afirmou que esperava sempre que fosse feito o melhor para a população. O vereador Nilton de Oliveira argumentou que a possível entrada de nova concessionária por meio de licitação poderia acarretar a não prática dos mesmos valores de tarifas que eram praticados naquele momento, e afirmou que era contrário ao projeto de lei número 021 de 2021, porque o município abriria a mão de um contrato com a Translevi que poderia ser aproveitado por mais tempo. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que depois que a futura lei municipal estivesse vigorando e se ocorresse algum problema no contrato com a empresa concessionária de transporte coletivo no município, a Casa poderia elaborar uma emenda para modificar a situação. O vereador Nilton de Oliveira alegou que os legisladores só descobririam as situações depois que as mesmas já tinham acontecido. O senhor presidente registrou que todos já estavam cientes dos posicionamentos de cada um dos pares e solicitou ao vereador Nilton de Oliveira que externasse suas considerações finais. O vereador Nilton de Oliveira reiterou que entendia que, por todas as questões levantadas na discussão, o projeto de lei número 021 deveria ter sido amplamente discutido, visto que existia o interesse público que estava acima da referida proposição.
e acrescentou que, apesar de respeitar a opinião dos pares, manteria seu voto contrário à matéria. Seu presidente então colocou o projeto de lei número 021 de 2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por 5 votos a 1, com uma abstenção. Votaram a favor da proposição os vereadores Thiago Inês de Paula, Hamilton Mendes Henrique, Leonardo Francisco e as vereadoras Rosileia Gama e Maria Ribeiro. Votou contra o vereador Nilton Ney de Oliveira e o vereador Tiago Frederico Maia se absteve do voto. Em seguida, como não haviam mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou que a próxima sessão ordinária seria realizada no dia 2 de agosto, depois do recesso dos legisladores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeffer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Milton Mendes Henrique, Tiago Frederico Maia, Leonardo Francisco e das vereadoras Rosileia Gama e Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão extraordinária dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, comendador Levi Gasparian, 21 de julho de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 26 de julho de 2021. Ofício número 177 de 2021 do Gabinete do Prefeito. Assunto: veto total ao projeto de lei número 006 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos nos parágrafos 2º do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente o projeto de lei complementar número 006 de 2021, que institui a Política Municipal de Logística Reversa dos Resíduos Originários de Embalagens, PMLRE, de papel, plásticas, metálicas, de vidros e de multicamadas e similares, por considerá-lo inconstitucional e contrário ao interesse público. Razões de veto. Em que pese meritória a intenção do legislador, a propositura legislativa incorre em vício que afronta a Lei Orgânica Municipal e restringe a livre iniciativa e a concorrência. O projeto de lei, já em seu artigo 2º informa, trata-se de lei complementar. Contudo, a Lei Orgânica Municipal traz um rol taxativo sobre quais matérias podem ser objeto de lei complementar em âmbito municipal, como nos informa o artigo 56 e seus incisos. Abre aspas. Artigo 56. São objetos de lei complementar as seguintes matérias: inciso 1, Código Tributário Municipal; inciso 2, Código de Obras ou de Edificações; inciso 3, Código de Posturas; inciso 4, Código de Zoneamento; inciso 5, Código de Parcelamento do Solo; inciso 6, Plano Diretor; inciso 7, Regime Jurídico dos Servidores. Fecha aspas. O parâmetro jurídico para a edição de qualquer norma no município é a lei orgânica, uma vez que decorre dos comandos constitucionais e é a lei maior na unidade federativa, devendo prevalecer sobre qualquer ato normativo hierarquicamente inferior. Seguindo esta lógica, as leis complementares no município de Levi Gasparian destinam-se única e exclusivamente a regular as matérias descritas no artigo 56 e seus incisos. No outro ponto, o projeto de lei aprovado traz consequências à iniciativa privada, em primeiro momento, no tocante ao aumento de gastos com a contratação de empresas especializadas para fazer a gestão da logística reversa das embalagens comercializadas, especialmente nesse momento de crise causada pelo novo coronavírus. Em segundo lugar, por criar uma obrigação de contratação de empresa sediada em nosso município, havendo nítida restrição da livre iniciativa e da livre concorrência, ato contrário aos ditames constitucionais. Como se vê, o tema da intervenção do Estado na economia está adstrito ao regime constitucional
da ordem econômica, notadamente com os princípios da liberdade de iniciativa e de concorrência. A respeito desses princípios constitucionais, Eros Graus ensina que, abre aspas, inúmeros sentidos de toda sorte podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência. A este critério classificatório, acoplando-se outro que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos. A. Liberdade de comércio e indústria, não ingerência do Estado no domínio econômico. A. 1. Faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado, liberdade pública. A. 2. Não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei, a liberdade pública. B. Liberdade de concorrência. B1. Faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal. Liberdade privada. B2. Proibição de formas de atuação que teriam a concorrência. Proibição de formas de atuação que teriam a concorrência. Liberdade privada. B3. Neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial e igualdade de condições dos concorrentes. Liberdade pública. Estas, senhor presidente, são as razões que me conduziram a vetar o projeto de lei complementar em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Casa Legislativa. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Em relação ao veto, o prazo regimental até de 15 dias, para que nós possamos apreciar. Passando aí as pequenas comunicações, eu convido a vereadora Maria Aparecida Ribeiro a ocupar a presidência. Senhora presidente, nobres colegas, demais presentes. O motivo que me traz hoje à tribuna é que aproximadamente há uns 3 meses atrás eu fiz uma solicitação ao governo do estado, né? Especificamente ao senhor coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, secretário de Estado da Polícia Militar, que pudesse fazer a doação de viaturas para a nossa Guarda Municipal. Hoje nós não temos, né, não dispomos de nenhum tipo de viatura, e nós temos até os veículos da Prefeitura, mas não são caracterizados para tal coisa. E, graças a Deus, chegou hoje em nossas mãos o termo de doação, que eu pude ter o prazer de levar ao prefeito para poder assinar o termo e na quarta-feira devolver junto ao coronel, onde estará sendo feito aí a publicação, e nós receberemos 2 veículos e 2 motos, que vai dar condições, né? Parece que não, mas um simples giroflex inibe muita coisa. Pode ser até de brincadeira, mas quando uma pessoa que tem de fazer, está fazendo algo errado, um simples giroflex ou uma sirene faz alguém correr. Então, quero agradecer ao senhor governador, né, que sem ele também não poderia também estar doando esses veículos para a nossa Guarda Municipal. E o outro assunto da nossa última sessão, da última sessão, onde nós discutimos aqui em relação aí ao 0800. Para nossa surpresa, né? Grata surpresa, foi renovado. Estive hoje
lá na prefeitura, nobre colega também esteve lá, o Léo Mancha, e foi renovado por mais 6 meses, e não vai, a nossa população não vai sofrer, né, essa perda aí da gratificação, da gratuidade, né, do transporte coletivo. Então, mediante a isso, eu agradeço àqueles que votaram a favor, respeito os nobres colegas que se absteve e que votou contra, porque a casa é soberana, né? Então, sabemos que, graças a Deus, nós não vamos perder esse benefício aí para a nossa população. O senhor me dá uma parte, senhor presidente? Pois não. Em primeiro lugar, parabenizá-lo por essas doações desses veículos que, com certeza, vão atender os nossos munícipes, conforme o senhor bem disse, né? Qualquer sinal já inibe uma atitude que, às vezes, não está muito dentro das normas, né, de uma sociedade. O senhor está de parabéns e a casa agradece a iniciativa do nosso governador. E, em segundo lugar, realmente sobre o 0800. Estou muito feliz, estou com a minha alma lavada e enxaguada, porque eu disse aqui nesta casa que eu confiava na palavra do prefeito, até que provasse o contrário, porque, de qualquer forma, qualquer votação, recairia sobre esta casa a responsabilidade, contra ou a favor. Mas eu conversei com o prefeito, ele falou que ele não iria tirar. Eu confiei nele e, graças a Deus, ele cumpriu com a palavra. Ele renovou o contrato e agora a equipe do prefeito, na sua administração, tem um tempo para preparar essa licitação e os empresários que tiverem, né, em condição de participar, com certeza a gente vai estar torcendo para que tudo dê certo, seja qual for a empresa. A gente torce para que a empresa do município fique, enfim, mas licitação é licitação. Tem que olhar realmente o menor preço. E eu desejo boa sorte para essa renovação com o 0800, que vai permanecer por mais um período aí com a gente, quem sabe futuramente se estender dentro de uma legalidade, e agradecer ao prefeito por manter a palavra e observar com cuidado o desejo da maioria, porque todo administrador público ele tem sempre que visar o benefício para a maioria, e ele foi muito feliz nessa atitude. Muito obrigado, senhor presidente. A parte nobre, colega Milton. Fico feliz, né? Isso é uma coisa que está sendo exteriorizada por todos nós. Entendo que o tempo que nos foi dado para discutir foi muito curto. Existiam muitas dúvidas do que tratava o assunto. Existia muito temor e, às vezes, a gente, no afã de querer fazer, às vezes passa por cima de alguns princípios, algumas normas, de alguns entendimentos que, às vezes, precisam ser colocados. E, no momento, achei que deveria discutir, achei que a gente deveria chamar o executivo para sentar e conversar, em momento nenhum querendo aqui engessar ou não torcendo pela malservação do bem público ou dos serviços públicos, mas a gente aqui só discutindo para que chegasse no ponto que chegou. Que às vezes, né, pode o executivo, de repente, ter pensado numa coisa e, infelizmente, depois que votar, ser obrigado a decidir de outra forma. Fico muito feliz que o contrato foi renovado antes do prazo de renovação do seu contrato, né? Entendo que o prefeito, para alguns vereadores, de repente, chamou, conseguiu conversar e conosco não conseguiu num tempo hábil. Também aqui não estou criticando, mas conseguiu conversar com alguns, de repente esclarecer, e comigo não conseguiu esclarecer por N situações. De repente a gente não poder estar junto, não quer dizer que ele está escolhendo um vereador ou outro, não, mas que infelizmente a gente não conseguiu sentar para conversar sobre esse tema. E isso trouxe alguns anseios que eu tive que exteriorizar na última sessão, e fico feliz de ter errado, né? Porque a gente fala assim, não, a gente fica triste porque errou. Não, a gente está aqui, errou, a gente está aqui para discutir, chegar a um consenso.
Se no final a população foi beneficiada, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Às vezes certo, às vezes errado, discutindo e chegando no denominador comum, que é o bem público. É só isso que importa. Parabéns pelas viaturas. Parabenizo o prefeito por ter renovado o contrato com a empresa que hoje presta serviço gratuito, não tendo, né, o interrompimento desse grande serviço que é prestado à nossa população, que são poucas vitórias que o nosso município teve, e uma delas foi esse transporte gratuito, que acredito que o prefeito vai fazer uma licitação aí que seja respeitosa e que todos possam participar e que vença o melhor para o município, dentro das condições, óbvio que se puder fazer dentro das condições que hoje a gente tem, é óbvio que a gente vai ter mais recursos, sobra recurso para a gente destinar à educação, à limpeza pública do município, que, a princípio, tem que parabenizar também o município, o prefeito, o executivo e o secretário de Serviço Público, que tem deixado a nossa cidade muito limpa, muito bem asseada. Então, assim, a gente luta por isso. A gente foi eleito pela população para lutar por um bem maior e, pelo que a gente tem visto aí, a gente tem conquistado. E as brigas têm que continuar, a gente tem que discutir, não é que é briga de cabo de guerra, mas lutando pelo bem, todo mundo está dentro. O Marcelo, que era o secretário de Fazenda anteriormente, falava que todo mundo que briga pelo pão, todo mundo tem razão. Então, quando todo mundo aqui briga por um bem melhor, não tem certo ou errado. Todos nós estamos lutando em prol e indo no mesmo caminho. Obrigado, presidente. Ok, eu agradeço a todos aí. Muito obrigado, presidente. Como não há mais nenhum orador inscrito, mais nenhuma matéria a ser apreciada, dou por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.